Olá, a gente vai falar um pouquinho sobre a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O que seria a OBA? A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é um evento nacional realizado nas escolas brasileiras desde 1998, pela agência, pela Sociedade Astronômica Brasileira. Só que a partir de 2005, a Agência Espacial Brasileira, a EB, ela também começou a participar dessa organização. Aí, assim, se tornando a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Ela tem como objetivo buscar o interesse dos jovens pela astronomia e astronáutica e também pela ciência. Ela tenta promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma mais dinâmica e mais conjunta entre os alunos, mobilizando que os alunos se reúnam e consigam, de uma forma mais fácil, compreender a astronomia. Isso também vai além dos alunos, também são o conjunto com professores, a coordenação pedagógica da escola, a própria diretoria e também algumas outras instituições de ensino, como planetários, museus, entre outros. É, assim também como as Olimpíadas de Conhecimento, a UBA tem como objetivo principal também buscar a difusão do conhecimento astronômico na sociedade. Então, ela tenta divulgar mais a astronomia para que jovens de escolas públicas ou privadas consigam ter mais acesso a conhecimento astronômico. A participação dos alunos é voluntária e não é obrigatório um número mínimo ou máximo de alunos. Ou seja, o número de alunos participantes não é determinado. Também pode ser explícito que o aluno ele não precisa de uma escola para participar da UBA, ele possa participar em outra escola que esteja cadastrada. Como participar? A OBA ela é um evento aberto à participação de escolas públicas, privadas, urbanas e rurais para alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. Pode participar todos os estudantes dos níveis fundamental e médio do país regularmente matriculados na sua instituição de ensino. E, como eu falei, se o aluno conseguir se interessar, ele pode participar de outra escola ou, propriamente dito, de buscar que a sua escola consiga se matricular na UBA. Níveis de participação. A prova da UBA ela é realizada anualmente no mês de maio em todos os estabelecimentos brasileiros de ensino cadastrados. Ela consiste em números variáveis de questões, dependendo do nível do participante. Nos últimos anos, uma das questões de astronomia tem havido uma atividade prática, onde se desenvolve previamente pelas escolas e prova sendo constituída com 10 questões. Com isso, a gente pode ver que o nível de participação dos alunos ela pode variar do ensino fundamental para o médio, onde que existe 4 níveis, onde o primeiro nível está destinado ao aluno entre os primeiros anos do ensino fundamental, que pode ser até do primeiro até o terceiro. O nível 2 é destinado a alunos matriculados do quarto ao quinto ano. O nível 3 já parte para o Fundamental 2, que seria do sexto ano ao nono ano. E, por último, o nível 4 ele é destinado a alunos do ensino médio. É, pronto aqui, Tiago. Deixa eu só desligar meu microfone para não atrapalhar.
Hum. É, boa noite, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Mecânica. Bem, as inscrições é bem simples. Baixa o professor pesquisar na própria internet UBA ou colocar colocar app.oba.org.br que irá aparecer aqui as inscrições. Se a escola que o professor está dando aula já tiver inscritos, então não há necessidade. E se os alunos não tiver, já não tem uma escola inscrita, ele pode participar de outra escola, é claro, com a permissão da escola. Também junto com a OB existe um OBRE e um MobFog, são os eventos abertos e participação em que a escola pública ou privada, urbano, rural, não tem um número mínimo de alunos. As coisas devem participar preferencialmente os voluntários, né? E esse MobFob é tipo uma experimentação de criar foguetes para tentar alcançar a maior altura possível. E tem até premiações. Próximo slide. Já as provas e os conteúdos delas são divididos como o Douglas falou, são divididos em quatro níveis, mas em uma única fase, na qual aborda diferentes assuntos. Dentre os assuntos mais importantes seria tipo sistema solar, o astronauta brasileiro Marcos Ponte, aviões, foguetes, um homem na Lua, foguetes brasileiros e outros, a qual é abordado assuntos como astronomia, 7 é perguntas de astronomia e 7 de astronautica. Na imagem você vê que tem uma questão do sistema solar, que é assuntos mais do Fundamental 1 e 2. Temos a questão de a gente vai poder abordar assuntos sobre a geografia, como a corrida espacial, que é um assunto que pega muito ligado ao ensino médio, principalmente para o Enem, vestibulares. Tem essa questão de pegada lunar, que é um assunto também que é ligado com a ideia da corrida espacial. E um pouco também um toque de química, de biologia, porque sempre vai ter um pouco, e também um pouco de história. E quem sabe até um pouco das ciências ciências sociais, como a sociologia, filosofia, porque sempre pega uma abordagem do como o ser humano buscou essa conquista e como os outros países disputavam entre si para um patamar mais social. Também tem a ideia do telescópio Hubble, que foi praticamente um dos, um dos objetos mais famosos fora da Terra, criado artificialmente, e que é o telescópio Hubble, que com certeza muitas pessoas até tiveram um nome devido a ele, entre outros. Também tem outros assuntos, como sobre as estações de anos, sobre galáxias, sobre as esteiras, a origem do universo, sobre sondas espaciais, os satélites brasileiros como SCD, o CBRS e o mais conhecido como o Amazonas. Tem assuntos sobre os satélites meteorológicos. Próximo slide.
Como eu falei antes, tem uma questão do astronauta Marcos Pontes, que atualmente está o ministro do Brasil, sobre a questão da galáxia, que é um assunto que sempre temos curiosidade, desde as pessoas, desde o aluno mais indisciplinado ao mais prodígio. Tem a questão também dos foguetes, que como eu falei que tem os eventos, que é que é Mob Fog, que planejava a criação de pequenos foguetes caseiros, faz com que ele busque mais a curiosidade sobre a elaboração de foguetes. Quem sabe até des, é, despertar um conhecimento de um aluno querer procurar assuntos sobre a engenharia espacial, ou mesmo assim a própria engenharia, porque foi destacado nesse começo de infância. E tem também uma das famosas também sobre foguetes e programas espaciais privados, como a SpaceX. E se a SpaceX não é tão famoso quanto não tão famoso não é tão abordado durante a prova, mas sempre pega. Tem também a questão dos planetas, sobre as leis físicas, como a lei de Kepler, os fenômenos físicos, químicos, gravitação, unidades astronômicas, as explorações de Marte, os foguetes Saturno, Ariane, Soyuz, Proton e as empresas privadas também, que eu falei. E entre outros. Aí o próximo slide. Bem, as premiações. Quando quando os alunos forem, todos os alunos recebem um certificados e serão distribuídos cerca de 50 mil medalhas, dentre elas de ouro, prata e bronze, e alguns brindes, quando possível, junto com o certificado, na qual foi obtida pela própria empresa ou obtida por própria por doações da OBA. Também temos na sua direita e na sua esquerda também tem mais ideia da jornada espacial, que é na qual são cerca de 60 alunos serão selecionados para participar de uma jornada espacial, onde que o professor representante da OBA nas escolas tiveram que os alunos pré-selecionados seriam convidados para participar também na jornada espacial. E dessa jornada espacial serão selecionados cerca de 150 alunos. Serão selecionados 150 alunos numa prova presencial ou virtual vigiada. Dos 150 alunos, 40 alunos serão selecionados para treinamento intensivo à distância e no final é selecionado duas equipes, uma para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, a IOA e a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, a OLA. E 100% vai representar o Brasil. Representar o Brasil. Próximo slide. E final, quais são os custos os custos como a inscrição, a participação, o certificado e as medalhas são totalmente gratuitos. Mas a remessa que vai vir pelos correios, as escolas públicas irão pagar uma taxa de R$ 60.
Já as escolas privadas iriam pagar o dobro, que era R$ 120. Mas um comentário é que as escolas têm a obrigação de pagar essa taxa. Não fica a mercê do professor arrecadar essa quantia. Aí o próximo slide. Agora acabou por aqui a minha parte.